João capítulo 7. E depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, e não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe este letras? Não as tende aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse-lhe: tens demônio. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra, e todos vós maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado cuidarei de todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ei-lo aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura, sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. E os fariseus e os principais, os sacerdotes, mandaram os servidores para o prenderem.
Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: Para onde irá este que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos, e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: Buscar-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podereis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: Verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Mas diziam outros: Vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais, os sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: Por que o não trouxestes? Responderam os servidores: Nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: Também vós fostes enganados. Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: Porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam-lhe eles e disseram-lhe: És tu também da Galileia? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para sua casa.